Pô, aquele gajo pataqueiro do caralho. Pataqueiro. Não fiz. Pontapé no céu da boca. Eu calmo ao princípio, sou calmo e pacífico. Eu falo do meu sítio que é Shella City, com sentinelas em sentido. Boca já são sentido. Olá a todos, bem-vindos a mais um Pontapé no céu da boca. Eu sou o David Francisco, comigo, como sempre, Guilherme Trindade. Guilherme, de que é que te mascaraste este carnaval? David, mascarei-me de indie wrestler e estive a dar cambalhotas o dia todo. És tu que geres a conta do Indie Wrestler no Twitter ou não? Não, não sou. Mas é das melhores contas que existe no Twitter. Se vocês não sabem ainda, basta procurarem por Indie Wrestler no Twitter e podia perfeitamente ser uma máscara de carnaval de alguém, porque eu olho para aqueles tweets, sabendo daquilo que sei, vendo as coisas que vejo aqui à minha volta e são muito reais. É muito fácil pensar assim, ainda por cima estar envolvido numa escola de wrestling em que se treina pessoas, é muito aquilo, Eu vou só dizer a bio do Indies Wrestler, at Indies Wrestler. My interests include strong style, outside dives, avoiding the gym, kicking out the finishers and fighting forever with my fighting spirit. Wrestling is my life. Pronto. Terrível. Só faltava ser vegan. Terrível. Foi uma piada. Como vocês já viram com certeza na descrição, não estamos sozinhos. E Nunca estamos sós. Se existe alguém, algum lutador português que incorpora em si mesmo e no seu trabalho a base daquilo que é um indie wrestler, é o Rafa. E é com o Rafa que estamos a falar hoje e começa assim com uma grande bujarda. Estás bem, Rafa? Foda-se. Estás contente por teres vindo? Já te arrependeste de ter aceito vir de cá ou quê? É quase, quase, Jesus. A personificação do indie wrestler português, pá. Portanto, agora tenho uma hora para sair deste buraco onde tu acabaste de meter, né? Hora e meia, se quiseres. Se precisares de tempo, não há problema. O David é o nosso Triple H. Ele está aqui para enterrar os Indie Darlings. Oh, Jesus. A culpa não é minha que tenhas de sair de Portugal para arranjares gear. Percebes? Isso é mentira. Isso é mentira. Então, alguma vez fizeste um combate em Portugal com a tua gear nova ou não? Não. Nunca aconteceu? Não. Então, mas eu tinha uma gear, não era fogo. Tinhas. Tinha uns calções e os kickpads e não sei o quê. Compraste na Decathlon? Ei, eu não comprei nada. Não, estás a confundir. Pá, isto está aqui a um nível de esculachamento. Não estás a respeitar o nosso convidado, David. Desculpa, é mais forte que eu, Rafa. Eu peço imensa desculpa. Uma pessoa esforça-se para conseguir convidados de alto gabarito que andam a fazer um impacto na cena internacional. Na Alemanha? Na cena internacional, acho isto indecente. Eu peço desculpa ao Rafa e peço desculpa a todos os nossos ouvintes. Isto agora o David, este que apareceu lá no Twitter do Matthew, esquece, ninguém o para. Está aí com o peito inchado. Jesus. Eu ainda hoje estou a receber notificações de um tweet que ele mandou há 3 dias. Já te podes reformar, não vais mais longe que isto, David. Consegui 3 followers novos. Que ele tem para aí 150 likes, mas consegui 3 pessoas que realmente vieram seguir-me. É pouco e pouco, não é? Já tenho agendado para a próxima quinta-feira um tweet que basicamente diz Throwback Thursday to the day that I touched Matthew. E ele adorou. Portanto, eu vou tentar. Tenho agendado, pensei que ia ser uma cena tipo importante e do nada tenho agendado um tweet. Eu penso nas merdas, mano. Eu penso nas merdas. Isto já vai. A primeira palavra que tu disseste no podcast foi foda-se. Portanto, eu já sei que vou ter de marcar isto como explícito. Portanto, já que está marcado como explícito, mais vale usar as palavras todas como deve ser. Entraste a matar tipo Shibata, queres que eu te faça? Está bem. Eu posso ter entrado a matar tipo Shibata, mas não disse uma asneira. Ainda? Não, já disseste várias. Não, mas até tu teres dito. Não, desculpa. Uma asneira em que sentido, David? É que já disseste muitas asneiras. Eu? Nunca. Muitas asneiradas. O podcast é meu, eu digo o que eu quiser e se está dito no meu podcast é porque é verdade. Palavrões não disseste, mas burrice. Olha, é assim, Guilherme. Está bem. Pronto. Digam-me se concordam, agora que já estou de volta ao meu lugar, que é só convidar toda a gente a comentar na nossa página de Facebook, em facebook.com/pontapé no céu da boca. Deixarem por lá um comentário, comentarem na caixa de comentários se estiverem a ouvir no Smartdown, no YouTube do Smartdown, se estiverem a ouvir no wrestling.pt, se estiverem a ouvir em facebook.com/pontapé no céu da boca, aliás, em pontapé-no-céu-da-boca.com, podem ouvir tudo isto por lá, deixar os vossos comentários, dizer-nos o que é que acharam, e se houver perguntas que vocês gostavam que fossem feitas ao Rafa e que não foram feitas, digam-nos que é para nós da
próxima conseguimos falar sobre isso. Portanto, estão mais convidados a juntarem-se à festa por lá. Vamos não é a primeira vez que temos o Rafa aqui no podcast. Pois não, mas quando é que nós tivemos o Rafa da última vez? Lembras-te? Depois da batalha épica, Foi. Vai fazer quase um ano, mais coisa menos coisa. Foi há um ano, e parece que foi há muito mais tempo. Eu fui ouvir outra vez. É um belo podcast, recomendo que vão ouvir outra vez. E é interessante porque estivemos a falar do futuro, das expectativas, de como é que seria ir para a Alemanha, do que é que estava à espera, de quais é que eram as ambições, quais é que eram os objetivos. E vai ser interessante agora também, passado um ano, fazer aqui o check-in e tentar perceber se corresponde às expectativas, se não corresponde, se é diferente, se é mais, se é melhor do que estava à espera. A ideia que eu tenho, e corrijo-me se estiver errado porque tu ouviste o podcast mais recentemente do que eu, mas a ideia que eu tenho é que quando falámos disto sobre isto com o Rafa, ele disse que ia um mês ou que ia 2 meses, ia ver o que é que acontecia e que ia ver se sentia bem ou não é? Era muito... Tu há um ano, quando estavas a começar a pensar nisto, era muito este o teu sentimento, era uma coisa, um passo cada vez, vamos ver como é que corre, vamos ver como é que me sinto, e acho que a melhor pergunta para começar isto é como é que te sentes ao fim do ano, como é que te sentes neste primeiro ano em Inglaterra? Em Inglaterra, não sei. Na Alemanha, é hábito. A Alemanha é a Inglaterra do continente europeu. Não, porque a Inglaterra faz parte do continente europeu. Não, falas como um verdadeiro... Falas como um verdadeiro inglês, Guilherme. Quando as pessoas dizem, David, tu és europeu, pois tu também. Tu também, inglês. Bom, mas eles não são continentais. Pois não. Como é que te sentes, Rafa? Bem, em primeiro lugar, de facto a entrevista aconteceu, mas foi antes de eu ir, ou seja, basicamente o primeiro mês que eu fui para a Alemanha só para treinar. Ou seja, ainda estava tudo no ar, não foi antes de eu fazer de facto a mudança. Eu mudei-me para a Alemanha em setembro. A entrevista foi em março e eu estive cá na Alemanha a treinar no mês de abril. Adoro vir o Rafa cá corrigir as pessoas que fazem o podcast sobre aquilo que tinha acontecido no podcast. Epá, mas é da minha vida, portanto, se eu não souber corrigir, também quem é que vai saber? E a pergunta foi, como é que tem sido, certo? Comparativamente às minhas expectativas. Yeah. É assim... tem sido bom, tem sido porreiro. Tenho conseguido, tanto eu como a Kelly, conseguimos chegar aos nossos objetivos base, por assim dizer, muito depressa. Ela muito mais do que os objetivos base, obviamente. Mas... O objetivo base dela era ser campeã de mulheres. Não. A primeira da história. Tanto o meu objetivo como o da Kelly quando viemos para cá, para quem não sabe, a WXW funciona por tours. Portanto, normalmente as tours estão todas bocadas... no início de agosto, por exemplo, eles têm 2, uma é de agosto a dezembro e outra é de janeiro mais ou menos a junho, julho. E eu tinha a noção que era difícil conseguirmos um lugar nesta tour destes últimos meses, ou seja, entre agosto e dezembro, porque provavelmente já estava toda bocada, mas o meu objetivo era mostrar o meu valor nos treinos, etc, conseguir arranjar bookings fora da WXW, e pronto, ser uma das novas pessoas anunciadas para a tour que está a decorrer agora. A realidade é que tanto eu como ela nos estreámos imediatamente em outubro, ou seja, pouco mais de 30 dias de estarmos cá, estávamos a participar em espetáculos oficiais da WXW. Portanto, logo aí foi uma completa vitória. De resto, desde os treinos, à cena alemã, à aprendizagem, à exposição que se tem conseguido com a estadia aqui na Alemanha, tem sido overwhelming, até ter... batido numa parede de cimento, que foi a minha situação com o joelho, mas pronto. Porquê é que tu achas que conseguiram, ao fim de 30 dias, participar logo nos espetáculos? Tinham uma qualidade acima da média em comparação com os outros alunos que lá estavam? Foi uma questão de sítio certo à hora certa? O pessoal que estava lá a treinar não era assim tão bom comparado com vocês e o Bemer realmente é um grande treinador? O que é que achas que levou a isso? Disseste uma coisa importante, sítio certo, à hora certa. Só quero acrescentar uma coisa. Eu acho que fomos as pessoas certas no sítio certo, à hora certa. Não sei se consegues perceber a distinção. Consigo, sou super inteligente. Que as mesmas pessoas, se calhar com as mesmas outras pessoas, quer dizer, com a mesma oportunidade, se calhar mesmo... Exatamente isso. Portanto, temos 3 elementos, pessoa certa, hora certa e sítio certo. Exatamente, tanto com a Kelly, que foi a situação do torneio,
teve a oportunidade, obviamente, para o Femme Fatale houve imensas lesões, inclusive no torneio, para o título, ela também entrou a substituir alguém. Mas no meu caso, eu estreiei-me no Inner Circle, porque houve um problema com os comboios e houve lutadores que não puderam vir, então havia um combate tag team que ia acontecer, que ficou dividido em 2 singles matches. Um deles, a pessoa que participou no singles match era uma pessoa que já estava na Alemanha, ela é dos Estados Unidos, mas já estava cá, não ia ter combate, passou a ter. Outra fui eu. O que é a pessoa certa no sítio certo à hora certa? Isto foi a oportunidade, mas fui eu e podiam ter sido outros 20 alunos da academia, por assim dizer, que estavam todos cá também. Era o fim de semana do World Tag Team League, portanto estava toda a gente no mesmo sítio que eu, estávamos no Turbine Hall a montar o ringue, a montar cadeiras, a montar etc. Até que de facto eu recebi o telefonema a dizer que se passava esta situação e se eu queria step up to the plate e participar, e obviamente eu fiz o máximo dessa oportunidade possível. Certo, mas aqui que ninguém nos ouve a falar em português, porquê que tu foste imediatamente a primeira escolha? E se foste, é porque realmente o nível dos alunos que estavam lá na altura e que podiam ser parte dessa piscina de talento onde as pessoas podiam buscar quem quer que seja que fosse participar no espetáculo, não era tão boa quanto tu? Não estava, ou melhor, não estava tão bem preparada para essa oportunidade como tu estarias? Eu gosto de pensar que sim, mas eu tenho a noção que existem mais fatores para isso. Um dos fatores principais é eu vim para a Alemanha com a intenção de me tornar um wrestler profissional. Ou seja, há aqui uma motivação e uma predisposição para me comprometer com a WXW, por exemplo, que se calhar os outros alunos não têm. Há muita gente que treina, há muita gente que é boa nos treinos, mas que não tem a sua vida na Alemanha, como quem está em Portugal tem a sua vida em Portugal e também treina no WP. A diferença é que aqui não é o WP, é a WXW. E acho que a WXW sempre, tanto a mim como a Kelly, sempre fez por tentar compensar esta jogada que a gente fez gigante de vir para cá, estás a perceber? Yeah. É tipo, eles estão cá, eles vieram de Portugal para cá para lutar na nossa federação, portanto, ainda por cima são bons, portanto, se a gente tiver uma oportunidade que achamos que é adequada para eles, vamos dar essa oportunidade. Yeah. É isso. Faz sentido. Faz imenso sentido. Ainda bem, pá, acho excelente que cada WXW consiga sentir-se apoiar-vos dessa forma, entendes? Que sintam que queiram dar de volta aquilo que vocês querem dar à companhia também e aquilo que são os vossos planos. É bom ter essa sinergia. Ou seja, vocês têm sido aceitos de uma forma excelente, toda a gente tem tentado adorar ter-vos por aí. Acredito que a recepção e a integração naquilo que é um grupo que já estava formado tenha sido muito fácil. Sim, mais com a Kelly do que eu, para ser sincero, porque a realidade é que eu não participei assim tanto de espetáculos da WXW quanto isso. Mas em termos de treino da minha parte tem sido excelente, ou seja, tenho-me adaptado bem à academia, às pessoas e estou integrado no grupo e essas coisas todas. Nas tours em si e nos espetáculos em si vem muita gente de muito lado, ou seja, as pessoas se calhar com as quais eu lido no treino e no office nem sempre, ou seja, está muito mais gente para além dessas pessoas nos espetáculos. E há muita gente que eu ainda conheço muito mal e nunca lutei, nunca estive no ringue com eles, nunca nada. Portanto, ainda há uma imensa quantidade de barreiras por quebrar. Mas sim, mas overall temos sido bem aceitos e estamos bem integrados. Olha, uma coisa que me chamou a atenção da última vez, quando estava a voltar a ouvir o podcast, era que um dos teus grandes objetivos na altura era também trabalhar a parte do teu aspecto, do teu físico. E isto com alimentação, com ginásio, essas coisas todas. Obviamente, uma lesão, o problema, um dos vários problemas de lesão, além de obviamente te impedir de trabalhar no wrestling, te impedir de progredir, mesmo em termos quase básicos de networking, não é? Da pessoa poder ter um currículo que vai aumentando e que a pessoa pode usar depois para se lançar para outras coisas, também te impede de desenvolver esse outro aspecto que também é importante. Como é que, tipo, passado um ano, como é que tu sentes que isto afetou o que tu querias que fosse o teu progresso? É assim, passado um ano é um bocado injusto estar a comparar, porque a realidade é que eu ainda tive 9 meses de ginásio à vontade para trabalhar no físico e essas coisas todas, e sinto que estou melhor. Quanto à situação da lesão,
não acho que tenha tido grande impacto, porque eu vou ser sincero, eu ainda estava de muletas, eu já estava a ir ao ginásio outra vez. Pegava nas muletas, fazia-me à pista, demorava mais, se calhar, 10 ou 15 minutos a chegar ao ginásio, andava lá com as muletas de um lado para o outro a tentar pôr os pesos e fazer as cenas, mas ao mesmo tempo deu-me uma motivação extra, porque eu não, lá está, como tu disseste, eu não ia poder fazer wrestling, não ia poder aumentar o meu currículo, não ia poder fazer networking, não ia poder fazer nada disto, só sobra uma coisa que eu posso fazer, é ir ao ginásio. É trabalhar no teu... Pronto, no na tua ferramenta, não é? Exatamente. Então tenho estado mais motivado, tenho ido se calhar mais ao ginásio nestes últimos tempos do que durante o resto da minha carreira toda. A progressão está a acontecer. Possivelmente do que durante a tua vida toda, ou isso já é um exagero? Não, isso já é um exagero. Porque se calhar ginásio em si talvez, mas pelo menos fisicamente ativo eu sempre fui bastante. Mas pronto, os resultados eu não gosto de comentar, porque tipo, não interessa dizer aqui se estou maior, se estou mais pequeno, se estou mais assim, mais assado. No final das contas eu hei de aparecer em algum espetáculo, fotografias vão ser tiradas e as pessoas podem tirar as suas conclusões, e o David está aqui e sabe que a batalha de transformar um físico não é assim tão simples quanto isso, por muito que a gente dê no duro ou não. Claro. É assim, eu acho que o objetivo final de qualquer wrestler é aparecer o Booker T a dizer "Looking real Jack, baby". acho que é aí que tu sabes que atingiste. Mais que o objetivo é o sonho, diria. O sonho. Como é que... Vamos falar da lesão. O que é que aconteceu? Como é que isso aconteceu? Então, isto foi uma situação muito caricata. Eu e a Kelly íamos ter um seminário, estava a ver espetáculos da WXW para os quais a gente não estávamos bocados. Ia haver um seminário na academia da WXW e eu e a Kelly estávamos a caminho da casa aqui de uma amiga nossa que também está lesionada, curiosamente, mas queria ir assistir. A meio caminho ligam-nos e dizem que, pronto, não sei quem tinha perdido o voo e que era preciso que a Kelly fosse para lá para lutar, e disseram para eu ir também. É whatever, não sei justificar bem aqui a razão pela qual eu fui, mas a realidade é que disseram para eu ir também. Então, nós ligámos à nossa amiga, pedimos muitas desculpas, não podíamos ir, demos meia volta para trás, fizemos a mala em 15 minutos e passado um bocado estava alguém à nossa porta para nos ir buscar. Pronto. Fast forward para o evento, eu tive um combate triple threat, em que a certa altura, lá para o fim do combate, eu tive uma situação em que, a saltar da segunda corda, aterrei só na minha perna direita e logo naquele momento senti que algo ali tinha acontecido. Não tive nenhuma dor aguda, não fiquei incapacitado, o combate acabou, eu fiz o que tinha a fazer, inclusive é um foot stomp da top rope, e correu tudo bem. Mas assim que cheguei tipo cá atrás, comecei a sentir progressivamente o meu joelho a ficar mais preso. E a adrenalina morre e começas logo a sentir. E aqui o importante também é, não sei, eu acho que tu sabes, David, mas não tenho a certeza. Eu já tive uma lesão no meu joelho direito. Sim. Eu já tive um ACL replacement. Exatamente, eu andava de skate quando tinha 19 anos, meti o joelho fora do sítio, fui operado, foi substituído o meu ligamento anterior cruzado, fiz fisioterapia, na altura não estava a fazer wrestling, não estava a fazer nada. Como qualquer pessoa, acho eu, que normalmente não tem uma atividade esportiva to get back to, não tem aquela vontade extrema de passar a fisioterapia que numa lesão destas é bastante dura. Então sempre levei aquilo tipo a meio gás e uma lesão que eu podia ter recuperado se calhar em um ano, honestamente só há coisa de 1 ano e meio ou 2 anos é que eu finalmente comecei a fazer coisas que era suposto já conseguir fazer há muito tempo, como sentar-me em cima dos meus calcanhares e etc. Yeah. Ganhar a amplitude completa do joelho, ganhar a musculatura para as pernas ficarem iguais, etc. Ora, o que aconteceu neste salto foi que eu aterrei só numa perna, se calhar se tivesse sido na esquerda tudo tinha corrido bem, mas foi na direita, que é onde mal ou bem já tinha tido uma operação e aquilo nunca fica a 100%, porque aquilo que eles te põem é um tendão, não é um ligamento cruzado, que esse só tens 2, um para cada lado e não dá para ir buscar a mais lado nenhum. E pronto, a minha perna por norma já era fragilizada naquela situação com o peso, com o movimento a ir para a frente, com a adrenalina do combate e com as coisas que por muito mais que a gente treine são sempre descontroladas no ringue. Correu mal e fui para casa com uma grande dor de joelho. E agora não sei, vocês querem que eu conte tipo, a história toda a partir daqui, só não sei
Faço one man show, vocês vão fazendo perguntas, como é que é? Mano, tu se estiveres a sentir falar, fala, mano. O nome do podcast é o teu, não é o nosso, no fundo. Ok. Mas Então, a minha Sim, questão sim, é, o que é que te Desculpa, passa... Diz nós isso. entramos com as perguntas quando acharmos que houver qualquer coisa assim Ok. relevante. Até porque eu não estava lá para ver. Eu não tenho opiniões sobre o teu joelho. Pois, exato. Eu tenho opiniões fortes sobre o joelho, mas não foi o que se lesionou, é o outro. O outro que não fez nada, não é? Yeah. Podia ter feito alguma coisa para ajudar e não fez. Mas o que é que, num momento super grande entrevista da TVI, qual é que é a primeira coisa que te passa pela cabeça? Ficaste basicamente fodido com o timing? Não sei, como é que tu reagiste a essa lesão? É assim, em primeiro lugar, antes de ficar chateado, eu estava esperançoso que não fosse nada de grave, porque da primeira vez que isto aconteceu, eu tive uma dor aguda gigantesca, eu senti o joelho a sair e a voltar do sítio, quando voltei a tentar pôr o pé ao chão, parecia que ia ficar sem perna, estás a perceber? E nada disso aconteceu agora. Então eu pensei, ou eu estou muito mais rígido, ou isto não pode ser a mesma coisa. Yeah. Como o Jinder, portanto. Que ele, Exatamente. Yeah, Muito ele- mais rígido, de facto. Muito mais rijo. Ele nunca se lesiona, foi muito mais rijo. Bem, não foi o caso, não é? Não foi o caso. Eu fiquei frustrado com aquilo que aconteceu no ringue, foi uma falta de comunicação, foi algo que eu podia ter feito diferente. É assim, a gente nunca pode controlar o que os outros fazem, mas a gente pode controlar o que nós fazemos. E naquela situação eu podia ter sido, como é que se diz, quick on my feet a pensar e ter optado por outra coisa, mas decidir ir para aquilo que estava planeado, vamos dizer assim, e acabei por pagar o preço. Yeah. Pois. Isto são decisões, não é? De nanosegundos, não é? Portanto, Sim, a pessoa, exatamente. a pessoa naquele instante, se calhar da próxima, como já passaste pela situação, se calhar. Exato, já está mais estudado, mas mais seja como for, estamos sempre Sim, sim. dispostos a cenas Claro. a cenas Não, dessas. e a verdade é que o wrestling, desculpa, o wrestling é uma coisa que tem tantas variáveis, tem tantas situações possíveis que a pessoa nunca está pronta para tudo, não é? Sim, não, isso nunca estás. É impossível. E é mais que isso, tu quando estás a combater, quando estás num combate, a principal coisa em que pensas é acabar o combate, a não ser que estejas mesmo, não te consegues mexer, não é? Mas se te conseguires mexer, a principal coisa em que pensas é acabar o combate e fazer aquilo que tens a fazer. Eu percebo perfeitamente que naquele momento a única coisa que estivesse a pensar é o spot é aquele, temos que terminar, não quer deixar as outras pessoas mal. É um bocado por aí. Sim. Eu acho que tipo, quem esteve na crowd e quem estava no combate nem sequer fez ideia do que é que me aconteceu. Yeah. Tipo, é quase absurdo dizer que me lesionei, porque se alguém. Não há footage, mas se houvesse, eu acho que não dá para perceber. Percebe-se que há ali uma aterragem estranha, estás a perceber? Mas a partir daí entra tipo a próxima mudança e é sempre a aviar até ao fim. Yeah. Hospital? No mesmo dia? Não, nesse dia vim para casa, porque chegámos a casa bué da tarde, Yeah. e eu disse vou sleep it off e ver o que é que acontece amanhã de manhã. Durante a noite comecei mesmo a ter bué de dores, e optei por ir ao hospital. Agora aqui começa tipo uma montanha russa gigantesca, portanto vamos lá ver se eu consigo explicar isto. Primeiro hospital que eu vou, basicamente fazem uma radiografia, mandam-me para casa com um bocado de tape no joelho, a dizer que está tudo bem, não há problema em nada relativo à operação anterior, toma estas moletas, vai para casa e descansa. E eu, mesmo bom, é mesmo isto que a gente quer. Mas sempre desconfiado. E eles recomendaram-me na mesma fazer uma consulta com um fisioterapeuta. Encontrar um fisioterapeuta aqui na Alemanha com cobertura de seguro não é tão simples quanto isso. Portanto, eu tive que escolher entre pagar do meu bolso uma consulta privada ou ficar potencialmente um mês em casa só à espera para ter uma consulta. Yeah. Paguei uma consulta privada, obviamente. Aí o meu joelho já tinha mais dores, estava mais inchado, estava claramente com bué de líquido e... Ou seja, lá foi à medida que os dias passavam, tu sentias o teu joelho a ficar pior. fica pior. Depois, acontece tipo uma cena insólita, o ortopedista onde eu vou fala brasileiro, nem sequer é propriamente português, é português Caraca. com sotaque do Brasil. Eu sei, David, tem calma, eu sei que brasileiro não é uma língua, só para perceber... Tu nunca disseste brasileiro, estou a dizer caraças porque é daquelas merdas, coincidências. E ele explica-me que de facto está com muito líquido, faz-me uma ecografia ao joelho no instante e diz tipo que a melhor solução é eu ir diretamente para um hospital, ficar internado, porque eles lá podem me abrir o joelho e tomar logo uma decisão, porque ele acha que não há necessidade de estar a fazer
ressonâncias magnéticas, porque, como é que se diz? Com o líquido não se vai conseguir ver nada. Pronto, whatever. Hospital, internado. Portanto, passado um dia e meio ou 2 dias, estou neste momento a ser internado no hospital. Tiram-me o líquido, estou sem dor, estou tranquilo, continuo sem conseguir usar a perna, mas tipo nada de extremo. Passo ao todo 8 dias no hospital, nos quais fiz a ressonância magnética. Quando veio a ressonância magnética, eles disseram que o resultado era inconclusivo, ou seja, não dava para perceber qual era o damage exatamente, então tiveram que me abrir. Portanto, fui operado. Claro que eles não fazem nada na operação, apenas abrem o joelho, tiram o líquido, tiram o tecido que tiveram ou não rasgado, veem como é que está a situação, voltam-te a fechar e mandam-te para a máquina. Foi isso que me aconteceu. Mas tudo no privado? Não. Fui internado no público, ok. A partir daí a coisa começou a correr melhor. E depois, 8 dias depois, venho para casa. Qual é que é o diagnóstico do médico que me operou? E é aqui que eu vou ser sincero, aqui fui mesmo abaixo, porque o que ele me disse foi que eu tinha uma ruptura parcial, ou seja, o ligamento não rompeu completamente, mas havia uma ruptura parcial. E nas rupturas parciais é tudo muito relativo. Como vamos supor aqui, qualquer elástico que tenha um cortezinho, se o corte for muito grande, ao mínimo que tu faças por esticar o elástico, ele vai arrebentar. Se o corte for pequenino, está fragilizado, mas ainda aguenta muita pressão. E se calhar ao longo do tempo, eventualmente rebenta ou não, estás a perceber? Mas tudo isto é relativo. A somar a isso, este médico disse que ao operar-me, que primeiro tinha que fazer uma operação para corrigir a minha operação anterior, porque na opinião dele, a minha operação anterior não foi feita da melhor maneira. Ou seja, nestas operações eles fazem 2 buracos na tua perna, no osso, para poder prender um novo ligamento. E ele diz que os buracos estão mal colocados e que não vai fazer um replacement a usar os mesmos buracos. Portanto, neste momento estamos a falar de uma operação para tapar buracos, super invasiva, onde tiram tudo-se da anca para depor osso na perna, recuperação de 4 meses e depois a ligamentoplastia em si, que são mais 9 meses em cima entre operação e recuperação. Quem diz 9 diz 12. Ou seja, do nada eu estou a olhar tipo realisticamente, não? Sim. Realisticamente para um ano no mínimo fora. Estamos em novembro. Eu cheguei à Alemanha há 2 meses e meio. E eles dizem-me, tens que ir para casa e tomar uma decisão. Disseram-me 10 ou 15 dias para ver como é que o teu joelho se sente. Se achas que vale a pena fazeres este procedimento todo, sim. Mas achamos que não vais conseguir fazer desporto com a tua situação atual. Saí de lá, vim para casa, completamente desolado e só a pensar numa cena. Segunda opinião, tem que arranjar um médico verdadeiramente especialista, não um homem do talho. É verdade. Foste um homem do talho que te ia dizer. Eu sei que o serviço público às vezes é um bocado tramado, mas tem talhantes como médicos. Eu gostava de acreditar que na Alemanha não era terrível. Não, vocês estão a compreender mal o que eu queria dizer. Não, nós estamos a compreender bem, estamos só a ser estúpidos. Sim, okay. Mas sim, tipo, é alguém que no fundo só pensa em cortar e fazer buracos e o que seja, e tu estavas a pensar se haveria uma outra hipótese que não seja ir logo à faca. Não é exatamente isso, David. A questão é alguém que prepara as pessoas para irem ao Lidl, que prepara as pessoas para aspirarem em casa, estás a perceber? É diferente de alguém que prepara as pessoas para voltarem a uma atividade extrema desportiva, estás a perceber? Ok, Eu estava num hospital onde as únicas pessoas que partilhavam quartos e partilhavam quartos comigo, e o espaço onde eu estava eram tudo pessoas de 60, 70 anos, que já tinham problemas no joelho há muito tempo e agora tiveram que fazer a operação e daqui a uns meses já conseguem conduzir. Não é disto que estamos a falar, não é esta a minha situação, estás a perceber? Pois, a medicina desportiva é uma área diferente, não é? Quer dizer, exatamente. E foi isso que eu fui à procura. Uma especialização diferente. Eu moro mesmo em frente a um estádio de futebol da cidade onde eu estou, e acabei por conseguir uma consulta com o médico responsável pelos joelhos dos jogadores todos, vamos dizer assim, um verdadeiro especialista. Então fui lá, ele disse-me que o facto de me terem aberto a perna só para ver o que é que se passava lá dentro, na opinião dele, foi desnecessário e vai-me custar, porque recuperar de um procedimento invasivo é sempre diferente do que
se fizeres só uma recuperação normal. Mal comparando, se partimos um braço e metemos gesso, não é a mesma coisa que se partimos um braço e formos operados, ou seja, a recuperação é mais morosa só pela evasão em si ao corte e aos músculos, etc. Yeah. Mas ele disse, eu não te vou dar opinião nenhuma, de facto acho que a tua operação anterior foi mal feita, portanto vamos ter que, se tiveres que operar, vamos ter que corrigir isso primeiro, portanto mantém-se aqui a expectativa de, se tiver que ser operado, vão ser 2 operações e no mínimo 1 ano fora. Mas nestas situações, primeiro vais para a fisioterapia. Vais fazer 6 semanas de fisioterapia e daqui a 6 semanas vais-me dizer como é que estás a sentir e a gente vai conversar. E eu disse, ok, mas não vou cometer o mesmo erro de há bocado, diz-me já qual é o fisioterapeuta para onde eu vou, diz-me o nome da pessoa, o sítio e eu vou lá, não vou andar à procura de um fisioterapeuta random. Yeah. Porque eu já estive em fisioterapias em Portugal e da mesma forma que tens quem faz fisioterapia para a malta voltar ao desporto, tens quem faz fisioterapia para as pessoas conseguirem subir e descer as escadas de casa. Não é isso que eu estava à procura. Odeio as escadas. Se depender de ti, nunca mais sobes escadas na tua vida. Não, nunca. Só a saltar, que é para provar que recuperei mesmo. Sim, sim. E lá ele me indicou, lá fui ao fisioterapeuta. O primeiro fisioterapeuta é o dono daquilo tudo, ele basicamente faz só um diagnóstico e depois dá-te um fisioterapeuta específico que, pelo que eu entendi, é o tipo manda-chuva dos desportistas lá daquela clínica. Quando tenho a consulta com esse fisioterapeuta, foi quase como restauraram a esperança que já estava praticamente morta. Ele começou-me a dar exemplos, pessoas na mesma situação que eu, ele disse que não é fã da operação, ele diz-me 30 por uma linha para me espicaçar e para eu ganhar vontade. Ou esperança, neste caso, porque vontade eu tinha imensa. Na altura, era difícil de acreditar naquilo que ele estava a dizer, mas ao mesmo tempo, se eu não acreditasse, ficava numa situação complicada em termos de psicológico, estás a perceber? Porque é complicado passares de uma cena de tens 10 dias para decidir o que é que, se vais ser operado ou se vais desistir do desporto, para um gajo estar-te a dizer não vais ser operado e vais recuperar um nível excelente. E pronto, e comecei essa cruzada, fisioterapia, comecei a ir ao ginásio novamente, larguei as muletas pouco tempo depois, no final de dezembro já andava perfeitamente e comprei uma bicicleta e comecei a andar de bicicleta, e foi progredindo assim. A fisioterapia em si, o tempo que eu passava na fisioterapia era pouco, porque aqui na Alemanha tu só tens direito a 6 sessões no todo são 18 sessões de 20 minutos cada uma. E 20 minutos não há muito que ele possa fazer por mim, portanto ele funciona quase como um PT, tu vais lá e ele diz-te o que é que tu tens que fazer. E a partir daí estás por tua conta todos os dias no ginásio, whatever, em casa, tens que fazer o que é preciso para a tua recuperação, depois voltas lá, dizes como é que te sentiste, ele diz-te qual é que é o próximo passo e trabalhas a partir daí. Yeah. E foi isso que eu fiz. Agachamentos todos os dias, toda a forma efetiva, tentar largar as muletas, começar a subir escadas por minha conta, tudo mesmo. Ou seja, tu nunca foste à faca? Não, eu fui à faca de diagnóstico. Sim, a tal primeira cena invasiva de que falaste, mas depois disso acabou por nunca ser a tal 1 ano de operação e recuperação, foi só fisioterapia. Não, só fisioterapia e depois, agora em janeiro, ou seja, 6 semanas depois da tal consulta, lá fui ter com o médico, ele fez-me lá uns testes, eu disse-lhe, olha, já levanto de agachamento novamente 90 kg, já faço box jumps de 1 metro, já corro, ando de bicicleta, já dou cambalhotas, já faço 30 por uma linha, ainda me sinto que o joelho está inchado, ainda sinto alguma pressão, ainda sinto algumas coisas, mas não sinto nenhum tipo de instabilidade, não sinto nenhum tipo de fraqueza, não sinto nenhuma dor assustadora, sem ser coisas que são básicas para aquilo que eu passei, é normal eu ainda ter algum tipo de dores. E ele olha para mim e disse, é assim, isto é sempre relativo porque tu tens uma ruptura parcial, mas a não ser que algo mude, ou que tenhas outro acidente, ou que de um dia para o outro te comeces a sentir instável no joelho, ou alguma coisa assim do género, por mim não há necessidade de estar a operar. Mandou-me para casa e disse-me que daqui a 6, 8 semanas que eu podia começar a lutar. Agora isto em inícios de janeiro.
E disse-me para eu começar a testar sozinho, tipo, ir eu para o ringue, dar umas cambalhotas, fazer o que fosse relativo ao meu desporto, para me começar a reabituar e progressivamente ir vendo como é que eu me sentia. Porque ele disse, eu acho que tu tens uma boa noção de como é que o teu corpo tipo, reage, então tens que ser tu o teu próprio fisioterapeuta e ir percebendo quais são os teus limites, o que é que tu consegues, não consegues fazer, e ir trabalhando nesse sentido. E desde essa consulta que é isso que tenho estado a fazer, já voltei ao ringue 2 vezes, já voltei a fazer umas macacadas e progressivamente estou a ficar a 100%, espero eu. Isso é bom de saber, isso é muito bom de ouvir. Ok, então acabou por ser melhores notícias. Estavas à espera que fosse mesmo muito mal, mas acabou por não ser mau. Não estás, a única coisa que estás a fazer então, em termos de foco neste momento, é ginásio. Nem sequer estás a fazer, foste 2 vezes ao ringue, não estás a fazer nada de sessões desse género. Não sei que seja estar a perguntar ao Walter o que é que ele acha de coisas. Não, exato, é isso mesmo. É manter o estudo intelectual ativo, vou ao ginásio, ando de bicicleta para todo lado e mais algum, que acho que tem sido uma ajuda gigantesca. Eu arranjei bicicleta por uma razão random, para conseguir ir às compras mais depressa. Mas, porque ainda fica longe, mas acho que foi uma das coisas que mais me ajudou na recuperação. Foi o passar a fazer, a certa altura estava a fazer uns 7, 10 quilómetros, que até para entregar CVs eu ia de bicicleta. Todos os dias, acho que tem sido uma cena que tem ajudado imenso, mas é isso que eu faço ginásio. Fui 2 vezes ao ringue para testar como é que me senti e vou tentar pelo menos agora ir semanalmente e progressivamente fazer cada vez mais coisas. E o estudo intelectual do wrestling é uma cena que nunca para, acho que não vai parar. Se eu um dia parar de fazer isto, acho que se continuar a ver wrestling vou continuar a pensar de forma diferente ou estudiosa relativamente ao wrestling. Que wrestling é que tens andado a ver para estudar? Por exemplo, mais recentemente agora? Para ser sincero, neste momento sigo bué da WXW, sigo mais também porque acho que é importante ter a noção das pessoas que estão no roster onde eu eventualmente quero trabalhar. Vejo New Japan, como toda a gente vê. E depois são toda a gente, hoje em dia se calhar. Hoje em dia é da moda, há 8 anos atrás não era da moda. Se bem que tu és hipster de New Japan, não é? Tu vias New Japan antes de ser fixe. Antes de ser fixe. Ainda era o Nakamura contra o Takayama, já eu lá estava. Eu agora é ver mais combates de Giant Baba. Isso é a minha cena agora. Desculpem. Tu estavas a dar uma resposta decente antes de nós te interrompermos, que era sobre, ou seja, tu neste momento estás mais preocupado em estudar os teus possíveis adversários? Não, é assim. Como é que eu ia dizer? A WXW, apesar de ser uma coisa grande na Alemanha, não está assim tanto na berra pelo mundo fora. Portanto, eu, apesar de ter vindo para cá e conhecer alguns dos elementos da WXW, não conheço a dinâmica da WXW em si. Ou seja, qual é o nível de cada pessoa, qual é o valor delas para a empresa, o que é que elas representam, onde é que estão a estar posicionadas, etc. E desde que tenho vindo para cá, é basicamente isso que tenho estado progressivamente a aprender também. Seja a ver espetáculos ao vivo, seja de vez em quando a ver as coisas da WXW na Alpha Kelly, etc. Tu sentes que, por exemplo, dirias que é um estilo próprio da Alemanha ou não? Muito suficiente. Eu diria que é um estilo próprio. Desculpa, não estou a ouvir. Não, eu estava só a tentar aprofundar a pergunta, no sentido de que é um estilo diferente da maneira como nós dizemos que existe um estilo japonês, um estilo mexicano, um estilo WWE, um estilo... Quase todas as promoções têm mais ou menos uma espécie de estilo, não é? Mas a questão é se, por exemplo, eu acho que em Portugal, só para contextualizar um bocadinho mais a pergunta, em Portugal a pessoa... eu não sei se existe uma maneira elogiosa de falar de um estilo português, mas a verdade é que as pessoas se calhar vão buscar caraças. Vão buscar, como é que eu ia dizer, vão buscar a outras fontes, não é? De mais conhecidas, ou onde existe mais escola feita. E não sei, na Alemanha não sei quão estabelecido é ao ponto de uma pessoa poder dizer que existe um estilo específico próprio, visualmente distinto de outros que nós conhecemos melhor. Como o britânico, por exemplo. Sim, ok. Então, é assim, eu acho que não há um estilo alemão próprio,
Não há um estilo próprio da WXW, mas eu acho que o que há na WXW é uma forma diferente de pensar e executar o wrestling. Ou seja, não é um estilo que tu consigas, porque estes fazem mais forearms ou mais pontapés, porque estes fazem mais towns, estes fazem mais dives. Não é o estilo nesse sentido da palavra, mas todos os cards da WXW são muito coesos. Não há combates de 25 minutos a abrir e 25 minutos ao meio e 25 minutos a fechar, estás a perceber? Não é um all-out card como são todos os cards da PWG, da maior parte das super indies. Não é... Todos os wrestlers não são posicionados da mesma maneira. Como, por exemplo, David, corrige-me se estiver errado, mas tanto nas indies como, por exemplo, eu vejo no estilo britânico, tanto um gajo que é main eventer, por assim dizer, hoje tanto está no main event em si, como pode estar a abrir o show, como pode estar a meio do show, não há essa graduação tão eficaz dos wrestlers. À exceção de campeões, percebo o que queres dizer. Ok. E um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, com a WXW aqui, é a New Japan. A New Japan tem uma boa estruturação de o que é que cada pessoa representa no card e o que é que cada pessoa representa na história geral da New Japan. Ou seja, por muito porreiro que Yoshihashi seja, toda a gente sabe que ele é o quarto ou quinto gajo com mais valor dos Chaos. Estavas na dúvida de quantas pessoas é que estavam no Chaos. Tu disseste nono de forma errada. Não, temos que pensar em heavyweights. Temos que dividir em heavyweights e juniors. Mano, não tens nada, não tens nada. O Gedo tem mais poder dentro dos Chaos do que o fucking Yoshihashi. Pode ir morrer longe. Pronto. Mais poder. Yoshihashi é o Jack Swagger da New Japan, mano. A Kelly diz que ele é o Okada indiano. A Kelly que também é o Jack Swagger das gajas da Alemanha. Mas pronto, o que eu sinto na WXW, toda a gente tem noção... Atenção, desculpa, deixa-me só, não posso deixar esta passar em claro. É que a Kelly não precisa de um brand split para poder ser campeã. Precisou só que fosse criado um título e que eles quisessem ter um campeão em casa. É a única razão pela qual ela foi campeã, não é? É só porque em vez de estarmos a trazer Messal da Inglaterra para ser campeão, mais vamos temos um campeão de cá. Não, porque ela venceu uma alemã que também mora cá, portanto... bem, mas é mais pizzas do que a Kelly. Não sei, é da casa há muitos anos, portanto... Olha, é da casa há muitos anos, mas é preciso a Kelly ir para a Alemanha para eles criarem um título de senhoras, portanto, pensa nisso. Isso é no outro podcast, tens que marcar com a Kelly. Estamos a falar em português, mano, é tranquilo, diz lá. Olha, estávamos os gajos não são todas pizzas lá. Estávamos a falar dos gradings, de quão mau é o Yoshihashi e da comparação com a WXW. Sim, eu acho que na WXW toda a gente tem uma boa noção de qual é a sua posição no card e a forma como tu avanças pelo card. Os combates são feitos com base nisso, ou seja, ora, o melhor exemplo, isto é mais fácil de explicar assim, o Walter lutou contra o Julian Pace, que é basicamente a estrela da academia, no último show da academia de 2017. O que é que seria a cena... Uma pessoa normal iria pensar, ok, o Walter vai dar um grande matchzão com o Julian Pace, back and forth, onde vai pôr o Julian over as fuck, estás a perceber? O Julian vai fazer tudo, o Walter vai fazer tudo, o Julian vai fazer de kick-out a tudo. Não. Foi um combate de 10 minutos onde o Julian não conseguiu meter nunca o ritmo e o controle no combate que ele queria meter. Yeah. Porquê? Porque existe este nível. O Walter, é o topo da food chain da WXW. O Julian Pace é o gajo da academia. Portanto, só ele subir ao ringue com o Walter e aguentar 10 minutos de sofrimento e no fim acabar por perder para o Sleeper na mesma, só isso já consegue ganhar o respeito para estes fãs. Não é preciso ele ter um épico de 25 minutos com o Walter para as pessoas ficarem tipo, não, afinal o Julian Pace é fixe. Isso não faria sentido, porque o Julian Pace não consegue ter um épico de 25 minutos com o Walter. E não estás a falar do lutador, estás a falar da personagem. Estou a falar da personagem, sim. Isso faz imenso sentido, eu gosto disso. Pronto, mas isso é um bocado como, ou seja, imaginando na WWE, um gajo que se aguenta, tipo um undercarder, tipo, não seria credível ele ganhar a um John Cena, mas só ter um combate taco a taco com o John Cena já o eleva, por exemplo. A questão é essa, é que o segundo, aquilo que o Rafa disse, nem sequer foi um combate taco a taco. É não perder num minuto, é não ser um squash.
Não, é levares a shop e levantaste para levar a próxima. É tão simples quanto isso. Estás a perceber? Epá, é um bocado complicado de explicar, porque acho que é uma dinâmica completamente diferente aqui. Mas é muito isso, é as pessoas perceberem os personagens e o facto do Julian Pace ser inferior a 90% do roster da WXW é aceitável, porque é normal, ele é um aluno, ainda está a crescer, ainda está a ganhar experiência, cada vitória que ele tem vale milhões, estás a perceber? E funciona um bocado assim, há esta progressão, há esta valorização de cada um saber qual é que é o seu lugar, cada um saber quando é que é o timing que ele vai subir aqui, vai subir ali, estás a perceber? Há toda uma lógica por trás e não é só tipo gajo A contra gajo B, 25 minutos, vá, partam a crowd toda ao meio. Não é só isso, também tens isso, mas no momento em que faz sentido e que de facto se alinham um A e um B que estão ao nível um do outro, que justifica partirem a casa em 25 minutos, estás a perceber? Mas ok, por exemplo, como é que funciona? Te falaste das tours já estarem mais ou menos bocadas logo de início. Como é que isso funciona com... Tipo, as pessoas têm alguma... quão difícil é seguir as histórias, as storylines da WXW? Ou nem sequer é um esforço de haver storylines? Estás a perceber? Porque não vale a pena, porque basicamente cada show é um show. Não, negativo. É facílimo seguir as storylines da WXW. É só tipo ires ao Twitter, seguires a WXW. Eles têm uma network deles, WXW Now. Certo. Eles têm um programa semanal deles que basicamente é, como é que eu ia dizer? Estás a ver? Tipo o WWE Experience. Pronto, é uma compilação com vários segmentos que são gravados para o programa. Mas isto estás a dizer que é, ou seja, isto está na televisão? Não dá na televisão, dá na WXW Now. Ok. Mas é semanal. Imagina, houve na sexta-feira passada houve o Dead End, ou seja, foi um dos eventos principais deles. No pre-show desse evento foram gravados 2 combates para o Shotgun, estás a perceber? Ou seja, no episódio desta semana ou da próxima vão estar lá estes 2 combates, vai lá estar o rescaldo do Dead End, vai lá estar whatever que vem a seguir, estás a perceber? E é bué da fácil. Há storylines, eu acho que tipo, o booking é excelente, a apresentação das personagens e das histórias e whatever é excelente, é fácil de perceber, é fácil de seguir. E a barreira linguística está cada vez mais a ser destruída, porque eles neste momento já põem legendas em tudo e há comentários em inglês para todos os shows principais. Para além daquilo que tens falado acerca da estrutura de card e da evolução de personagens, que outras diferenças é que vês, aliás, que outras particularidades é que vês naquilo que o WXW e o wrestling alemão são, e especialmente em comparação com aquilo que estavas habituado ao wrestling português? Comparação ao wrestling português é bué da complicado. Como é que eu ia dizer? A WXW é uma empresa que faz 80 shows por ano, tem um sítio com escritórios, tem uma academia gigantesca, tens tours, tens carros para levar rings, tens carros para levar pessoas. Esquece-me, não tem comparação. O nível de profissionalismo e a forma como as pessoas encaram o wrestling no âmbito da WXW, atenção que isto é bem importante referir, no âmbito da WXW, porque o wrestling alemão não é só da WXW e o resto do wrestling alemão não tem o nível da WXW. E agora perdi-me aqui com este trend. Estavas a dizer que por causa disso é difícil comparar o wrestling português e o wrestling alemão. É difícil, eu aqui quando subo ao ringue ou quando vou fazer alguma coisa eu encaro quase como uma profissão, estás a perceber? E no wrestling português não vais encarar como uma profissão, vais encarar como um endeavor para te deixar satisfeito. Pode ser satisfeito a nível intelectual, nunca vai ser satisfeito a nível monetário. Não quer dizer que não queiras fazer bem, não quer dizer que não queiras fazer o teu melhor, mas é diferente. Mas como é que a WXW começa a ter esse sucesso e a funcionar como empresa? É uma questão de investimento que alguém resolveu dizer, sabes que mais vamos fazer um investimento nisto como deve ser e ter uma empresa a fazer tours de wrestling pela manhã toda como deve ser? Foi sorte porque de repente conseguiram capitalizar numa fanbase regular alemã? Tens noção de como é que isso começou? Como é que a WXW começou a ter o sucesso que tem hoje em dia? É assim, tenho alguma noção, mas não considero que tenha noção suficiente para estar a falar sobre isso. Faz sentido? Yeah. Não, está bem. Olha, estuda isso e daqui a um ano, quando cá vies outra vez... Temos outro podcast.
Exatamente. For sure. Deixa-me, ainda sobre o wrestling português, deixa-me fazer a pergunta de uma outra forma. O que é que achas que o wrestling português tem a aprender com aquilo que tu tens aprendido até agora na Alemanha? O que é que o wrestling português tem a aprender com aquilo que eu tenho aprendido na Alemanha? Com aquilo que tens visto, o que é que achas que valeria a pena implementar ou pensar nisso, ou coisas que... Olha, já sei. E é exatamente... Tu não me fizeste esta pergunta há um ano atrás, mas fizeste uma pergunta bastante semelhante, que era o que é que falta, na minha opinião, no wrestling português. Não sei se te recordas da minha resposta, mas é exatamente a mesma. Eu recordo-me porque eu ouvi outra vez o podcast. Exato. Mas sim. Eu acho que tem tudo a ver o que falta no wrestling português e aquilo que o wrestling português pode tirar de muitas das coisas que eu tenho visto aqui na Alemanha e isto responde também um bocado à pergunta anterior que tu fizeste, é alguém ter a coragem de encarar isto como uma profissão, como uma empresa, como algo que é suposto de alguma forma ser rentável, como um negócio e levar isto a sério, tipo, from scratch. Estás a perceber? Pá, não estou a dizer que isto é solução ou que isto vai dar um resultado certo, mas só fazendo isto é que tu alguma vez vais conseguir perceber o que é que tu podes ou não espremer do wrestling português. No caso da WXW, tem conseguido espremer bastante. O que é porra? Ias dizer, Guilherme? Não, acho que sobrepuseste à minha pergunta. Mas posso fazer outra. Força. Não, aqui a questão, quantos combates que já tiveste na WXW? Aí, agora vai parecer ridículo com esta conversa toda, mas devo ter tido, pai, calma, 4 ou 5. Não acho todo ridículo. Acho que também, imagina, estás há menos de um ano aí, não é? Quer dizer... Sim, eu literalmente soltei 2 meses e meio. Exato, pronto. Quais é que foram os teus adversários? Que memórias é que tu tens? Houve algumas dificuldades? Não sei se eu gostava de ouvir-te falar um bocadinho de como é que se foi sempre com os mesmos adversários, se foi com adversários diferentes, se sentiste que houve uma grande diferença. Obviamente que já tinhas feito combates da tua primeira experiência na WXW no treino, mas gostava de saber basicamente só que falasse um bocadinho sobre cada um. Ok, então, começar por Abril. Em Abril, quando eu estive cá, participei num show da academia e lutei contra o Dr. George. Foi a minha primeira experiência a lutar com uma pessoa que eu não conhecia há 10 anos. E foi excelente, tipo, correu super bem, eu fiquei super satisfeito com o combate. Houve lá uma cena que também não correu, que eu tropecei e bati com a corda na cabeça, uma coisa assim parva, mas fora isso, o combate foi tipo, ok. A reação da crowd foi boa. E o Dr. George tem uma gimmick super engraçada, que é, como já perceberam, é um médico, mas ele tem um... Mas é um médico da dor? É um médico da dor? Não percebi. Ele é um médico da saúde. Sim. Epá, isso é o... Digo-te uma coisa, Guilherme, quando nós fizemos a PCBF... Sim, a PCBWF, o grande adversário do Rocha vai ser o doutor qualquer coisa, que tem essa vou tratar da saúde como catchphrase. Sim. Ok, desculpa, continua. Pronto, ele usa tudo coisas à volta da cena de ser médico, uma das quais é o rectal plex. Basicamente ele puxa de uma luva, diz que está na hora do exame, mete 2 dedos ao cu e leva-se tipo um German suplex a partir daí. Portanto, acho que é a única cena assim mais interessante. Em setembro, by the way, ele é holandês, nem sequer é alemão. Em setembro, o meu primeiro combate foi também na academia, também contra um holandês, que eu já tinha conhecido em abril, que é o Nate Devlin. O combate correu bem, acho que tive uma das prestações que eu mais gostei minhas até à altura, e se calhar até hoje. Achei tudo o que fiz teve on point. A construção do combate foi bem tranquila, e toda a gente ficou satisfeita também. Toda a gente entende-se as pessoas que mandam nisto. E a partir daí, o que é que foi a seguir? Foi o Inner Circle, que foi no fim de semana do World Tag Team League. Lutei contra o Kim Ray, que é mais coisa menos coisa, o gatekeeper da WXW. Se entender o conceito de gatekeeper, é exatamente isso. Tipo, não é um gajo importante, mas ninguém entra para a WXW sem passar por ele primeiro, vamos chamar assim. E pronto, tive o meu combate com ele, também fiquei satisfeito.
não estava à espera. Online tive bastantes retweets e tretas e gifs a saírem de cenas que eu fiz. E malta que ficou impressionada, apesar de aparecer ali ser anunciado como um trainee praticamente, quase como carne para canhão, mas consegui tipo impressionar bastante e isso foi fixe. E o mais curioso foi, houve alguém tipo, no Twitter que disse: "Has a wild card, I would put Rafa in Ambition this year and see what happens." E pronto, e desde aí que fiquei com a vontade, sim, vamos fazer esta merda acontecer. Vou participar, vou começar a fazer os possíveis para merecer o meu lugar no Ambition 2018. O que é o Ambition? O Ambition é um shoot style tournament que acontece durante o fim de semana do 16 Carat. Basicamente, eles têm 2 fins de semana grandes aqui na WXW, é o do World Tag Team League e é o do 16 Carat. Pá, que são basicamente WrestleMania Weekends. Tu tens 3 shows todos os dias, tens uma Fan Expo, tens interviews tens press conference, tens o Winner Circle, que é um show só para 100 pessoas na academia, que é basicamente o Cabra, no fim de semana, que é à quinta-feira. Estás a perceber? Portanto, são 4 dias, tipo, cheios de wrestling a todo dia direito. E o Winner Circle, onde eu participei, foi do World Tag Team League, e agora o Ambition é um torneio shoot style que vai ser no sábado, portanto, no segundo dia do 60 Carat. E já participou, tipo, esquece, sei lá, toneladas de gente. Se fores ao YouTube, se meteres Ambition, a primeira cena que te aparece é Bryan Danielson contra Tommy End. Nice. E pronto, e no torneio deste ano vão estar, sei lá, nomes conhecidos: David Starr, Timothy Thatcher, Jonah Rock. Vai haver uma super fight, mas eles não estão no torneio, que é o Matt Riddle contra o Walter. E pronto, e está lá o Rafa no meio a tentar, tipo, não falecer. Mas ainda não tens isso confirmado, é só um objetivo teu? Não, está confirmadíssimo, David, andas a dormir. Ah, é? Já saiu o póster e tudo. Ei! Estás no Ambition, vai mesmo acontecer. Vai mesmo acontecer. Nice. Eu passo pouco tempo no Twitter porque trabalho muito. Eu, como sabes, eu não faço tweets, eu schedule tweets, eu programo tweets para saírem, como já disse. No fundo és um robô das redes sociais, nada é genuíno. Sim. Nada é genuíno, mano. Eu não estou mesmo lá, aquilo é tudo falso. A autenticidade é tão overrated. Aquilo é tudo combinado, pá. É tudo combinado. O que é feio das redes sociais. Olha, eu posso, já agora, explica-me um bocadinho. Eu já percebi que o Walter é o chefão, o poderoso chefão. Sim. Quem é que tu admiras em termos do trabalho in ring e quem é que tu dirias que seriam as pessoas com quem tu, a médio e longo prazo, gostarias de partilhar uma cabeça de cartaz de um eventual show? Assim, Fantástico! Sabes, quer dizer que no outro programa aconteceu isto, já. houve uma pergunta sobre, pronto, então quem é que gostavas, não sei o que mais, não sei quantos, e disseste basicamente toda a gente que faz wrestling, tipo PWI 500 inteiro, antes de dizeres o David, e foi só porque foi obrigado. Foi só porque o David torceu o braço. Estás a dizer-me que eu me pus over a mim mesmo? Foi isso que aconteceu? Sim. Nunca faço isso. Nunca aconteceria. Nunca faria isso. Não, o David só põe over a mulheres na WSW. Referência datada, se calhar. Ok. Eu gostava só de realçar a minha falta de reação a este comentário. Havia uma pergunta, algures, neste tempo todo, não é? Com quem é que queres partilhar o ringue? Não, pronto, e quem é que gostas? Quem é que admiras? Não sei se pode não ter a mesma resposta, não é? Pronto. É assim, vai parecer o fanboy, mas vai ser o Walter e o Timothy Thatcher, obviamente. Timothy Thatcher, mano. By the way, o Timothy Thatcher é português, sabias? Sim. Nós tivemos uma conversa sobre isso. A mãe é madeirense ou o pai é madeirense. Acho que é a mãe. São os piores. Ele fala com a acho que é a avó. A avó é que era madeirense. É isso, porque se fossem os pais ele falaria mais. Ele tem algumas frases que sabe em português. Ele quando eu conheci na Progress, não é? Quando estávamos a falar e estávamos a falar sobre o meu sotaque e o que seja, ele, não sei se foi ele que perguntou, se foi alguém que mencionou o facto de eu ser português ou ser Portugal, e assim de repente foi tipo, eu também sei falar português, tenho família em Portugal e tal, e desde aí que falamos um bocado português quando nos cumprimentamos. Somos maninhos, pá. Somos super maninhos. Como é que tu descreverias o estilo de cada um deles? Sim, é super semelhante, portanto vou só descrever
Descreva um deles e já está. Poupas. Eu vou descrever o estilo deles no geral. É um estilo, basicamente, é de volta às origens, estás a ver? É o que o estilo dos Ring Kampf para mim significa. Conforme o wrestling foi evoluindo, nós fomos acrescentando coisas ao wrestling que na altura eram especiais e progressivamente se tornaram normais. Não estou a falar só dos Shooting Stars e dos Canadian Destroyers, estou a falar como coisas como o fazer batota, o levantar e fazer no cell, o vender uma submissão, estás a perceber? Tipo, certo. Coisas que nós fomos adicionando cada vez mais elementos ao wrestling, começámos a abusar desses elementos e eles tornaram-se normais. Por isso é que, por exemplo, mal comparando, eu lembro de ter esta conversa com a Kelly e acho que é um exemplo interessante. Quando o Jericho usa as cordas no combate contra o Omega, que supostamente é no DQ, e que é que nós pensamos? No DQ não há rope breaks, isto não faz sentido nenhum. E eu disse, isto é exatamente uma das truques do wrestling que já está tão integrada na nossa memória que já nem pensamos que não faz de facto sentido a ideia de por ser no DQ não há rope breaks. Porquê? Porque o que não há desqualificações. Ou seja, significa que quando o árbitro diz rope break e tens que largar o teu adversário for whatever reason, se tu desrespeitares o que o árbitro está a dizer, não podes ser desqualificado. Exato. Mas ele deve fazer na mesma ao call do rope break. Exato. E a submissão pode não ser válida. Não, exato, a submissão é que não é válida. Exato. A pessoa, ou seja, tu não podes perder, mas também não podes ganhar. Exatamente. Por estar a fazer aquilo. Pronto, isto é uma daquelas coisas que, claro que isto tem a ver mais com regras do que propriamente com o in-ring, mas que nós vamos acrescentando e do nada tipo, já não percebemos que é o nosso cérebro que já acha que uma coisa faz sentido, quando na realidade ela não faz assim tanto sentido quanto isso. Pronto, e é isso que eles fazem, a ofensiva deles é bué da básica, é bué da simples, tem tudo a ver com psicologia, com timing, com trabalhar a crowd de forma que não é óbvia, porque o que é que nós, enquanto fãs, por assim dizer, pensamos? Quando o David está no meio do ringue e está a dizer fantástico, agora está a trabalhar a crowd. Exato. Ou seja, já há um nível de consciência sobre o wrestling no fã médio que estraga um bocadinho a experiência. Não é que estraga a experiência, mas está a ser uma coisa importante, consciência. E o Walter diz isto e eu vou copiar e que se lixe, não faz mal, ele não percebe. Mas o que interessa, o que ele defende bem é o wrestling fan hoje em dia está consciente sobre como é que funciona o wrestling. Portanto, quando o David está no meio do ringue a dizer fantástico, nós percebemos, ele está a pedir uma reação nossa. E pode optar por reagir ou não reagir, mas ele sabe porque é que está a reagir. O que a psicologia do Walter e do Thatcher e não sei o quê é fazer este fã reagir sem saber ao que é que ele está a reagir. Ou seja, é uma reação subconsciente. Ele não sabe explicar porquê, mas há algo que o faz explodir com uma reação A, B ou C naquele momento que ele não consegue explicar qual é que é a razão. Ou seja, o David estaria não só a trabalhar a crowd quando está a dizer fantástico, como pode estar a trabalhar a crowd na forma como levanta o adversário do chão, na forma como dá a bump, na forma como dá meia volta para sair do ringue, estás a perceber? Tudo isso pode ser trabalhar a crowd, não é preciso estar virado para ti a dizer qualquer coisa do género, estou claramente a comunicar contigo agora, estás a perceber? Eu quero que tu sintas a comunicação quando não é óbvio que eu estou a comunicar contigo. Ok. Ou seja, pegando, isso é quase Marshall McLuhan-iano. David, apoia-me aqui que tu também tira da comunicação. Ou seja, não, aqui a ideia, isto é uma das teorias sobre comunicação, certo? Que é impossível não comunicar. Pronto. E a ideia é, então, se tu, independentemente do que tu fizeres, estás a comunicar, não é? Tipo, eu ao fazer uma coisa, estou a comunicar uma coisa. Eu ao não fazer uma coisa, estou a comunicar uma coisa. Então mais vale que esteja a comunicar as coisas que eu queira. Ou seja, pensar em tudo de modo a tudo servir um propósito. Não sei se estou a aplicar isto bem. Não, acho que sim, acho que estás a aplicar isso bem. Eu acho isso super interessante. Isto é uma espécie de wrestling total, certo? Não no sentido de um show manhoso em Portimão, mas no sentido de ser uma arte completa. Wrestling total nunca aconteceu em Portimão. Mas é o mesmo nome de um show, apesar que eu estava a gozar. Hã? Não, Wrestling total. Isso é impacto total. É verdade. verdade. Wrestling total ao vivo. Não, o Wrestling Total era o programa de televisão da WSW.
Não, e a tour da E a tour era ao vivo. Exatamente, Wrestling Total ao vivo. Pronto, ok. Então peço desculpa. Ok. Não foi de propósito, Axel. Eu adoro isso, adoro essa noção de wrestling e Acho eu que quero muito. filosoficamente acho espetacular. A minha dúvida é como é que se aplica isso? É uma consciência maior, uma autoconsciência maior do performer? Eu acho que sim, eu acho, pelo menos, eu digo isto porque eu quero transformar. É um bocado difícil, porque o que me está a acontecer agora à Inglaterra é que eu estou a começar em algumas crowds a ficar a um nível em que o público já me conhece, já conhece a minha personagem, já sabe o que é e já estou over, não preciso de me pôr over, certo? E se eu dependo muito, não é dependo muito, mas uso alguns truques para me pôr over em algumas crowds, para que as crowds reajam a mim de uma certa forma. Eu não estou tão habituado, pelo menos aqui, e mesmo em Portugal, quando estava já over, continuava, era sempre preciso esses truques, não é? Mas aqui, quando, por exemplo, o último combate que eu tive com o Mills, eu já estava over completamente, o crowd sabia exatamente a que é que estava a reagir, estava completamente investido na história assim que o combate começa, mesmo antes disso. E eu senti muito mais a necessidade, pensando no combate, senti que fui muitas vezes ao poço de ir estar no meio do ringue a dizer fantástico e o que seja, quando podia muito mais facilmente, e é uma das coisas em que eu tenho estado a trabalhar agora, fazer com que, no fundo, apenas combater, só combater e deixar que esses combates, aquilo que eu faço no combate, tenha esse trabalho da crowd e tenha essa reação da crowd por mim. É um bocado parecido também àquilo que eu fiz ou que estava à procura de fazer no meu combate com o Bemer. Tu não tens muitos momentos durante o combate com o Bemer em que sou só eu a exibir-me. Tens um momento nesses combates e leva a uma reviravolta que o Bemer consiga ficar por cima, que é quando eu faço aquela coisa toda com o John Cena. Exato. E eu acho isso super interessante. Eu acho que quando tu consegues fazer isso é quando o wrestling és um lutador a um nível acima da média, e realmente um lutador especial. E eu não acho que seja qualquer pessoa que consiga fazer isso. Eu não é, Rafa? Eu concordo perfeitamente. Eu ando aqui a estudar isto, mas até conseguir fazer, tenho a noção que é uma coisa que demora e tens que passar por muita experiência para conseguires testar e ver o que é que funciona, o que é que não funciona, se é bem isto, se não é bem isto e pronto. E uns conseguem chegar lá, outros não conseguem. Espero que seja um dos que consiga chegar a esse nível, porque esquece, para mim, tanto o Walter como o Thatcher nesse aspecto estão a um nível tipo godlike mesmo. O Tetris, então, eu não sei, eu adoro o Tetris, sempre adorei. E eu gosto como ele consegue fazer nada e fazer com que cada coisa conte, é espetacular. E é muito o que eu tenho estado a chutar, porque é aquilo que é para onde me quero desenvolver daqui para a frente, porque o trabalho de personagem, aquilo que as pessoas dizem que é trabalho de personagem, já o tenho. É preciso agora focar nas áreas que precisam mais desenvolvimento. Mas deixa-me só focar aqui uma coisa. Repara que tu estás a falar do Thatcher e estás a dizer que ele faz nada e parecer que está a fazer imenso. A pessoa regular vai pensar o quê? Isto é porque ele não dá quase bumps nenhum, mas não faz quase golpes nenhum e fica só ali a gritar habitats para a crowd. Não, man, não é nada disso. Eu não estou a dizer que tu achas isso. Não, sim, eu estou a concordar com isso. Estás a falar do hipotético fan de wrestling estúpido. Sim, ou até mesmo do hipotético wrestler que não pensa assim tanto sobre o assunto quanto isso. E é tipo, não, man, não é nada disso, não é só ficar ali a mandar habitats e dar umas peras de vez em quando, não é uma comunicação corporal, tipo, a um nível que ainda eu estou para compreender. Estás a perceber? É a ideia de no wasted motion, no fundo. É tudo que literalmente tudo o que tu fazes no ringue que está direcionado para atingir um determinado objetivo e teres uma determinada reação através da história que estás a contar. É brilhante. E há wrestlers que uma pessoa consegue lembrar-se imediatamente disso, não é? Que, sei lá, eu penso no Eddie Guerrero e eu nunca sinto que ele está a parar de trabalhar, certo? Eu sinto sempre que todos os movimentos que ele faz têm um propósito. Ou o Suzuki, certo? A personagem nunca está desligada das suas ações dentro do ringue. Nem mais. Às vezes seja só dele estar a andar de um lado para o outro, não é? Tipo, ele não desliga. Yep.
Mas acho que isso também não vem, será que não vem naturalmente da pessoa já estar confortável com a sua personagem e com as suas capacidades dentro do ringue? Não sei, acho que são imensos fatores. Claro que estares confortável, estares com uma crowd que já te conhece, há imensas coisas que vão ajudar a isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que quando é bem feito, funciona em qualquer tipo de contexto. Uhum. E é isso. Ok. Bom. E olha, Diz. bem, não sei, é verdade, não ia dizer que isso já está a ficar assim um bocadinho longo, não é? Mas a verdade é que a conversa, conversas assim, não é todos os dias que temos um Rafa connosco. Eu não sei se, David, se tens assim muitas perguntas. Eu ainda de futuro. É isso. Sim. Era aí que ia entrar, mas diz. Sim, eu só queria garantir que falávamos um bocadinho sobre o que espera o futuro para o Rafa, e não sei se tu queres falar um bocadinho disso. Para ti, quais é que são os próximos passos? O que é que nós podemos esperar? Eu sei que já estás nesse torneio. Este combate do Ambition é o primeiro combate depois da tua lesão? Yep. Entrar logo à grande. O que é que... Agora que estás de regresso, agora que estás de volta aos rings e que tiveste esta lomba na estrada, mas felizmente a partida, ou esperemos daqui para a frente, seja sempre a andar, o que é que tens em mente para o teu futuro? Justamente porque agora já tens conhecimento do que é o wrestling aí na Alemanha e de como as coisas funcionam por aí. É assim, o meu objetivo é pegar exatamente onde eu estava. Eu estava numa boa situação, estava a conseguir os combates que queria, nas circunstâncias que queria, estava a conseguir o feedback que queria, estava a conseguir a exposição que queria. Infelizmente, criou-se este intervalo aqui no meio. Logo no início da fisioterapia, eu falei sobre a data do Ambition, sem sequer fazer ideia se eles sequer tinham pensado em mim para me bocar para o Ambition. E trabalhei muito para de facto estar bom no dia do Ambition para poder participar, e depois, curiosamente, eles decidiram de facto marcar-me para o Ambition, mas nem sequer foi uma coisa, já estava a trabalhar para esta data sem saber que ela ia de facto acontecer. É importante isto do Ambition, porquê? Porque é uma coisa com exposição, pelo menos no meio aqui alemão. Está incluído no fim de semana do 16 Carat, é um torneio onde vai estar mais gente de nome, por assim dizer, e eu acho que é o momento perfeito para eu conseguir basicamente voltar sem parecer que este intervalo existiu, estás a perceber? Porque mal ou bem, se este intervalo tivesse existido, se este intervalo não tivesse existido, eu tivesse estado a lutar, isto iria na mesma ser tipo uma das maiores notícias, ou um dos pontos altos da minha vinda para a Alemanha. Portanto, o meu objetivo é esse, é conseguir regressar ao Ambition, ter uma boa prestação no Ambition, voltar a meter a malta a falar de mim e do meu potencial e daquilo que eu apresentei no Ambition, e depois começar cashing checks com isso. E conseguir ir a mais sítios, conseguir participar em mais shows da WXW, que eu só participei em alguns e era, como é que eu ia dizer, não era regular, ou seja, eles têm shows todos os fins de semana, mais coisa, menos coisa, e eu só participei em algumas das datas. Quero começar a entrar no schedule à grande, quero voltar aos treinos, quero começar a ser mais featured no mundo da WXW, e pronto, e trabalhar a partir daí para voos maiores. E o que é que tu sentes que o Rafa traz ao ringue? O que é o Rafa neste momento? É assim, o Rafa, isto agora depois da conversa toda sobre os ring campos vai parecer um bocado copycat quase, mas o que eu sempre vi de mim enquanto wrestler é isso. Eu gosto de pegar nos elementos da luta quote unquote a sério e tentar trazê-los não trazê-los para o ringue, mas procurar no wrestling o que há de real, se é que isto faz sentido. Sim. E é aí que eu me vejo, é aí que eu vejo o Rafa. O Rafa é um lutador estoico, por assim dizer, que o meu objetivo é trabalhar através da emoção, através da comunicação corporal, como tivemos a falar há bocado, não tanto de ter uma personagem que eu te consiga aqui descrever em 3 ou 4 linhas, estás a perceber? Mas que consiga ter uma boa ligação à crowd, que consiga impressionar, que consiga
cumprir a minha missão dentro do ringue, que é uma coisa que eu tive uma outra situação aqui na Alemanha em que fiquei muito satisfeito, porque fui para o ringue com uma missão. É diferente tu ir para o ringue com olha, vais combater contra X. E qual é o objetivo? O objetivo é 12 minutos e bom combate. Exato. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, olha, vais para o ringue, a circunstância é esta, temos este lutador que vai regressar porque estava kayfabe despedido, vai regressar, vai ter uma gauntlet, és tu que vais abrir a gauntlet. Aqui o importante é tipo que a crowd vai tipo, fique nuts por voltar a ver o gajo. Não tem que ser competitivo, não tens que sair daqui super por cima, é exatamente o contrário, tem que ser tudo para ele e tu só tens que estar lá durante esses 7, 8 minutos a fazer com que quando a malta grita por ele, grita mesmo muito alto. E é diferente, é esse tipo de coisas que eu procuro para conseguir melhorar o meu trabalho dentro do ringue e é isso que é o Rafa no fundo. Okay. Isto agora foi uma cagada, mas pronto. Dizer que o Rafa é procurar melhorar o meu trabalho dentro do ringue é sempre péssimo, mas eu nunca vou perceber como é que se descreve uma gimmick. David, tu tens isto tudo controlado, portanto devias fazer tudo. Sabes o que é? E uma coisa que eu cá estou a dar imensos treinos, sou o treinador dos iniciados no Knuckle Oxygen, na antiga escola da Progress, e eu já estou para aí no meu terceiro curso, já desde o verão que estou a dar aulas a iniciados. Ou seja, o pessoal que treinou comigo no verão está a começar a ficar um bocado mais confortável no ringue, está a começar a ter combates de treino e vem imediatamente a falar sobre personagens, o que é que vai ser a minha personagem, e tipo, eu sinto imenso que há imensa gente que não percebe que tu podes ser só um lutador. E que ser só um lutador é uma coisa boa, não é uma coisa má. Não, e não é só uma coisa, é uma coisa. Tipo, ou seja, tu seres um lutador é qualquer coisa, não é? Tipo, não é nada. Não é? Eu acho, por exemplo, que a minha posição inicial, a abordagem inicial de querer ser uma personagem limitou um bocado. Não digo o meu progresso, não é como se eu não tivesse oportunidades em relação a isso ou o que seja, mas limitou um bocado a percepção que não tanto os fãs, mas os lutadores e o pessoal dentro do negócio têm em relação àquilo que é o meu trabalho. Eu acho que há muita gente que pensa que porque eu sou muito bom a fazer cenas de personagem, digamos assim, que o melhor papel para mim e que aquilo que a única coisa que eu consigo entregar é aquele chicken shit, heel, personagem acima de tudo, e que o wrestling vai ser deixado para outras pessoas. Porque há muita gente que pensa assim e que acha que o wrestling é só isso. Há pessoas com quem eu luto, se calhar o Mills é a pessoa mais recente. O Mills está super over em Londres, na minha opinião é o segundo face mais over em Londres, depois do Jimmy Havoc, e ainda há gente que lhe diz que ele precisa ter uma personagem porque se não tiver não vai ter sucesso. E são pessoas que são bocadas para um terço do que aquilo que ele é bocado. E a personagem dele é ser um lutador. E isso chega perfeitamente. Ele é muito bom naquilo que faz. Eu ia perguntar uma coisa, que é se esta coisa da pessoa querer arranjar uma personagem antes de estar preparada, antes de ser um bom wrestler, se não é um bocado tipo tu, imagina, escolheres acabaste de entrar no básico e já te estão a perguntar para que curso é que tu queres ir, estás a perceber? É tipo, tu ainda não aprendeste a ser pessoa, e já estão a perguntar se queres ser médico, se queres ser contabilista, se queres ser wrestler, se queres ser o que for. O problema é que ninguém te pergunta isso. São as pessoas em si que começam a ter esse processo de pensamento porque jogavam SmackDown vs Raw quando eram putos. Sim, exato. E criavam os seus próprios lutadores na PlayStation e agora querem fazer isso na vida real. E de repente começam a aparecer páginas de Facebook de pessoas que eu treinei há menos de 6 meses que não vão ter um combate, mas que já têm nome de lutador e já tiraram fotografias. Isso acontece imenso. Mano, mas isso cala-te e vai treinar. Fantasia, não é? Estão a viver a fantasia. Pois é, ser isso. Um wrestler. Podem ver essa fantasia, mas não me fodam, não me fodam wrestling. É assim, eu tenho outra coisa que gostava de acrescentar aqui sobre a questão da personagem, e eu concordo com tudo o que estás a dizer, David, absolutamente, só que às vezes é complicado quando és posto on the spot e te perguntam qual é a tua personagem, e isso é uma pergunta essencial, tu tens que saber responder e tu ficas tipo, personagem é eu sou o Rafa. Enfim,
pronto, sobre ter uma personagem e ser tipo só um lutador, eu acho que a ideia das pessoas terem que ter uma personagem, e às vezes não é uma personagem, é um stick, porque uma personagem tu tens que ter características de personalidade, tens que ter uma certa profundidade. Um stick é tu chegares ao ringue e teres uma catchphrase que a malta grita contigo. É tu chegares ao ringue e fazeres uma palhaçada que a malta é suposto reagir de certa maneira quando tu fazes aquilo. E o que é que isto faz? Isto permite a wrestlers que ainda não estão bem desenvolvidos para conseguir a dita comunicação corporal, a dita estrutura de combate que leva para o combate para onde eles querem, sem terem que recorrer a muletas. Isto é exatamente isso. É uma muleta, tu podes ir lá, podes trabalhar a tua catchphrase ou whatever. Quando tu puxas a tua catchphrase, toda a gente reage, estás a ver? A malta reage sempre à tua catchphrase e tu vais para trás, tipo, olha, pá, os meus Irish Chips foram uma treta. O combate pareceu realmente muito coreografado. A malta teve morta durante o comeback todo. Pá, mas quando eu disse peguem nas vossas garrafas e deitem fora, pá, eles estavam lá todos comigo, estás a ver? Peguem as vossas garrafas e deitem fora. Já está over. Já, para o Wrestling Tees, vão lá, Rafa, peguem as vossas garrafas. Garrafas. Pronto, e isto é o quê? A stick, as pessoas têm sempre uma reação, mas nunca uma ligação emocional. A uma pessoa, a uma personalidade, as pessoas conseguem ter uma ligação emocional, se é que isto faz sentido. Mas tu podes ter um stick e uma personagem. Podes ter as duas coisas. O que eu estou a dizer é, se tiveres só o stick, as pessoas vão reagir ao teu stick da forma que tu programaste para que isso aconteça. Mas vão continuar sem querer saber de ti. Se tu tiveres uma profundidade enquanto personagem, enquanto personalidade, que as pessoas conseguem se ver ao espelho de alguma forma em ti, seja no que for, ou admirar alguma das qualidades que tu apresentas enquanto wrestler, e quando eu digo qualidade é para além de golpes que tu fazes no ringue, elas vão ter uma ligação emocional contigo, e isso é muito mais duradouro do que qualquer peguem nas vossas garrafas e deitem fora. Olha, mas eu posso ver isto de outra maneira, que é como um promotor, que não é tanto a vossa personagem, o vosso stick, mas o que é que eu estou a vender? Qual é que é o vosso produto, estás a perceber? Porque vocês, como performers, vocês têm dois clientes possíveis. Tem o cliente final, que é a pessoa que vai ver o vosso combate, e tem um cliente primário, que é uma espécie de distribuidor do vosso conteúdo, que é o promotor. E o promotor tem que saber o que é que está a vender. Tem que ter a ideia de como vender e se precisa desse produto, certo? Ou seja, diz. Eu tenho imensos sentimentos sobre aquilo que estás a dizer. Porque, na minha opinião, o que o promotor está a vender é bilhetes, certo? E está a usar-te a ti para vender esses bilhetes. Um promotor de um festival de música, por exemplo, sim. Claro que tem sempre o equilíbrio, vai sempre tentar ter bandas novas que acham que vão ter futuro e o que seja, mas o que ele está a fazer é vender bilhetes e está a trazer bandas que consigam vender bilhetes a público. Ponto final. Mas isso para mim é uma espécie de intermediário, ou seja, claro que eu tenho uma venue e tenho um evento e tenho marketing e tenho whatever. Isso que tu estás a dizer é tipo, a WrestleMania vende-se assim sozinha, não interessa quem é que está lá. Mas Mas desculpa, David, já me corriges. Eu acho que, por exemplo, quando eu compro um bilhete, eu não estou a comprar o bilhete para necessariamente o 16 Carat. Eu estou a comprar 10% Rafa, 80% Walter, 10% Kelly. Estás a perceber? Tipo, eu na minha cabeça, eu penso, eu quero ver estas pessoas todas, ou às vezes até posso só querer ver uma, certo? Mas sou um fã tão grande daquela pessoa que eu vou ver um show de wrestling no Haikyuu Park só para poder ver aquela pessoa. Da mesma maneira que a pessoa vai ver uma banda ou qualquer coisa assim. Agora, isso é quando a pessoa já está no topo. Agora, quando tu tens uma pessoa que eu já vi e pensei, eu gostei da vez que o vi. Isso é uma pessoa que vale, imagina, 2% ou 5% do bilhete, mas é uma pessoa que vai estar no cartaz e não me vai ofender, pelo contrário, eu vou pensar, ok, olha, não me importava de ver este gajo outra vez. Pronto, portanto, na minha cabeça, da maneira como eu vejo, eu acho que o promotor também está a vender os wrestlers. E para isso precisa de saber o que é que está a vender. Mas força, diz. Sim, eu não acho que isso esteja errado. Eu acho é que muitas vezes
Não sei, sinto que há promotores, não são todos, mas e também estou um bocado queimado com aquilo que a WWE faz. Mas sinto que muitas vezes há promotores que partam do princípio que os lutadores não se conseguem pôr over. Que têm de ser eles a interferir nessa capacidade e que os lutadores são só os atores, não é? Não escrevem o texto, não nada. Quando na verdade é o trabalho dos lutadores em si porem-se over. E o paradigma do indie wrestling neste momento, em 2018 e nos últimos anos, tem sido essa mudança de poder para lutadores que se puseram over a si mesmos, graças às redes sociais e o que seja, e os promotores felizmente estão a perder esse poder, mas não são todos. Mas atenção, o que eu estou a dizer não é que são os promotores que põem as pessoas over. O que eu estou a dizer é que tu tens dois tipos de clientes. Sim. Certo? E tu, para chegares ao segundo cliente, tens que passar pelo. Tens que te vender ao primeiro. Eu não acho que aquilo que estás a dizer anula o que eu estou a dizer, que vão em paralelo. Eu acho Pronto, não sei, Rafa. Sim, queria saber a tua opinião. Eu acho que, em primeiro lugar, é sempre chegar aos fãs, porque os promotores estão atrás dos fãs, correto? Porque estão a vender bilhetes. Portanto, a partir do momento em que tu chegas aos fãs, seja de que forma for, progressivamente os promotores vão, na minha opinião, querer-te focar cada vez mais, porque lá está, quanto mais buzz tens, mais pessoas trazes, mais buzz trazes para a promotora, e isso é o que o promotor está à procura. Sobre tipo, o meu cliente ser o promotor, é de facto o promotor, mas eu raramente levo, como é que eu dizer, a opinião de um promotor muito a sério. Isto porque, não sei se é o caso no wrestling britânico, mas eu imagino que sim, é que o wrestling está inundado de promotores da pizza, mesmo. Sim. Claro. Estás a perceber? Tipo, eu vou a imensas federações, cheguei a estar num evento, olha, foi no meu dia de anos, a Kelly estava no espetáculo, e eu ouvi, tipo, o Paul Heyman speech, que o gajo deu antes daquilo arrancar, e foi o suficiente para eu perceber que este gajo não faz puta ideia do que é que ele está ali a fazer. Não faz puta ideia, portanto, nem vale a pena ouvir. Quero lá estar bocado, quero ganhar o meu dinheiro, quero ganhar a minha experiência, se puder lutar com alguém fixe, estás a perceber? Mas nem sequer faz sentido tentar vender-me ou ser apelativo para esta pessoa. Porque se eu for apelativo para um conjunto de outras federações, para esta pessoa vai ser o suficiente para me bocar. Estás a perceber? Mais facilmente eu consigo ganhar credibilidade fora para ele depois me trazer, do que ao tentar agradá-lo do zero, ele me vai bocar a mim. Estás a perceber? Ou tentar fazer a gimmick que ele acha que é fixe, o que ele acha que é fixe é o Balls Mahoney. E eu agora, que sou muito bom a fazer shoot style, vou fazer o Balls Mahoney só porque o gajo curte bem estilo hardcore. Não, eu vou ter que fazer o meu estilo shoot style até ao ponto deste promotor, Money Mark, whatever que tu queiras, sinta que para a sua promotora, para o seu evento ter sucesso, tem que lá ter o Rafa. Estás a ver? Mano, é exatamente isso. Claro, mas portanto, a questão... nesse aspecto é sempre complicado estares a levar a opinião de um promotor a sério. Não, a levar a opinião de um promotor. Fuck, isto vai ficar terrível. Literalmente, queres tu dizer? Ou seja, tipo, como se fosse a palavra de Deus. Exato. Tens é que procurar ter um valor teu que é inegável a essas pessoas, estás a perceber? Mas eu acho que é como, imagina, tu estás a tentar, eu concordo 100% com o que estás a dizer, Rafa, que é, não faz zero sentido eu estar eu acho que é ótima pessoa ouvir conselhos de onde vem e tomá-los with a grain of salt, pronto. Acho que não há problema nenhum com as pessoas darem conselhos e dizerem o que. Acho que a pessoa tem que ter noção é que ouvir um promotor dizer o que é que ele gosta, o que é que ele melhorava, o que é que ele fazia com a tua personagem, vale tanto como ouvir um fã dizer o que ele fazia com a tua personagem. No sentido em que é uma pessoa que tudo bem, pode ter muito mais noção do wrestling ou não, mas ou seja, essa opinião vale unicamente para ele. E depois pode chegar ao ponto, imagina, tu transformas-te completamente e se calhar não é o que tu és, mas é o que ele queria, e depois ele chega ao ponto e pensa, ok, tipo, eu já tenho outros 3 gajos que fazem isto, não preciso deste. Ou seja, mais vale tu seres muito bom a seres tu do que seres ok a seres o que outra pessoa acha que tu deves ser, não é? Acho que isso... Sim, isso sem dúvida. Quanto à cena dos fãs, acho que estás a levar isso muito literalmente, quando eu digo que tens que o teu primeiro cliente é os fãs, não é dizer que eu agora vou fazer aqui uma votação para ver, tipo, malta, o que é que mudava na minha personagem para vocês gostarem mais de mim? Eu acho que é... Sim.
é tu arranjares uma maneira tua, que tu vais desenvolver no secretismo da tua cava ou do teu dojo, de conseguir conectar com essas pessoas sem elas, lá está, como eu disse há bocado, com elas a gostarem de ti subconscientemente, estás a perceber? E isso é um trabalho teu que tu tens que desenvolver e que não depende sequer da opinião desses fãs, estás a perceber? Eles podem achar, pá, para mim o Rafa precisava mesmo, pá, era de um finisher high flying. Estás a ver? Claro. Pá, Mas atenção, amanhã eu vou lá e ganho, deixa-me só terminar, Sim. amanhã eu vou lá e ganho com crossface e de alguma forma eu fui ao rubro na mesma. Estás a perceber? E é aí que eu quero chegar e depois perguntar, então eu precisava de um shooting star, porque é que estava a dizer todo maluco com uma crossface? Alguma coisa aqui eu fiz bem, estás a ver? E é isso que tu queres. Sim, procurar. claro, mas isso é o que eu estou a dizer. Eu acho que as opiniões, epá, valem mesmo o que valem, porque as pessoas, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, e se calhar um bocadinho mais na minha área, é quando eu vejo críticas a filmes e as pessoas dizem, pois isto aqui, um enredo, não sei quantos, e porque é que a pessoa fez isto, e porque é que a pessoa fez aquilo, e não gostei nada disto. E o que acontece é que, na verdade, a pessoa subconscientemente gostou ou não gostou, e depois tentou racionalizar a sua decisão, porque nós achamos estupidamente que o nosso gostar de qualquer coisa é racional e não irracional. Eu acho mesmo que o que informa tu gostares ou não é um pouco a tua experiência toda de vida até chegares àquele ponto, e as coisas a que estiveste exposto. E tu depois tentas, como queres acreditar que o teu gostar ou não gostar é racional, tentas justificar a posteriori com pormenores. Daí, por exemplo, estar a dizer a coisa do finisher. Eu gosto muito do Rafa, mas o que eu acho é que ele devia melhorar um bocadinho as promos. E a verdade é, por exemplo, uma coisa que tu disseste no outro podcast é que tu reconheceste que não era o teu ponto mais forte, a questão das promos, por exemplo, mas que do teu ponto de vista fazia mais sentido trabalhar o que tu sentes que são os teus pontos fortes do que estar a investir muito esforço numa parte que tu sentias que terias um patamar mais baixo, não sei. E a verdade é que basta olhares para o wrestling, não há uma fórmula para um wrestler ficar over. Cada wrestler que tu vês que teve sucesso, se calhar alguns têm umas quantas coisas em comum, mas se tu fores a ver, há tantos caminhos diferentes para ficar over como wrestlers. Olha, tenho um bom exemplo para isso. Aquilo que faz o Walter ter o buzz que tem hoje em dia é exatamente o oposto daquilo que faz o Keith Lee ter o buzz que tem hoje em dia. Ok. David, estás aí? Estou. Concordas? Em que medida? Porque... ok, o Walter faz pouco e conta com tudo, o Keith Lee precisa de fazer as moonsaults todas e ter grandes momentos. Opta por aí. Por. Sim, não sei. Opta por. Estás a perceber? Ambos conseguiram chegar a um nível de buzz estúpido. São dois gajos gigantescos e um tem um caminho completamente o Keith Lee ficou over por fazer coisas que não é suposto um homem do peso dele fazer. O Walter ficou over por fazer as únicas coisas que um homem com o peso dele é suposto fazer. Estás a perceber? E é bem difícil. E acho que estava a falar, da última vez que estive em Portugal, falei disto com alguém, tu não podes tirar exemplos olha, para este o caminho foi assim, então eu vou fazer exatamente o caminho deste. Não dá. Tens que ir pegando aqui, pegando ali, perceber o que é que faz sentido para ti, o que é que não faz sentido para ti, e ir jogando com isso. O que é que tu achas que acontecia se pusermos o Walter e o Keith Lee no ringue ao mesmo tempo? O ringue explode ou quê? Já aconteceu boas vezes, David. Eu sei, mas eu estou imenso a sentir. Eu vou deixar aqui só uma referência que é para para o Guilherme sair deste podcast com um mau gosto na boca. Mas eu sinto que acontece uma dinâmica parecida ao sketch Gato Fedorento, do homem que tem de falar muito perto com pessoas e o homem que tem de falar com pessoas muito longe tem uma conversa um com o outro. Ok. Fair enough. De alguma forma isso adaptado a um combate de wrestling era aquilo que acontece, ou é aquilo que acontece entre o Keith Lee e o Walter num combate, que se calhar pode haver esse combate da WXW não sei se acontece ou não. Já tens combates no serviço on demand deles ou não? Tenho o Inner Circle.
Inner O Inner Circle está lá. 4, lá o que é. E onde é que as pessoas te podem seguir e ver essa tua gear bem bonita? Podem-me seguir em Instagram, Facebook ou Twitter, tudo através de Rafa Stilforte. Que é sempre muito bom para o pessoal alemão escrever. Epá, até agora não tem corrido mal. Pronto. Eles perguntam-me o que é que quer dizer. O que correu mal por acaso, eu acho, é a cena da t-shirt. Já viste o meu logo? Tipo, diz Rafa Stilforte, diz Luta Livre, tem tudo em português. Yeah. Pá, e eles param na merch table, ficam a olhar para a minha t-shirt bem da tempo e depois seguem o caminho deles. E eu fico tipo, ok. Os gajos estão tipo, pá, que design bonito, não percebo nada do que está aqui escrito, não vou comprar. Vais ter de fazer isso em alemão também. Vende em Portugal para conseguires ter o dinheiro para fazer as t-shirts em alemão. É o estilo. O que me leva a uma pergunta que certeza que o pessoal está todo a querer ouvir e que se eu não fizer essa pergunta me matam. Quando é que vais a Portugal? Quando é que voltas a lutar em Portugal? Não sei, mas espero que... É assim, neste momento eu ainda não estou a aceitar datas de nada, nem na Alemanha, nem em lado nenhum. Só tenho o Ambition, porque era uma coisa mesmo... No momento em que estamos a gravar esta entrevista, eu não me sinto a 100%. E enquanto não me sentir a 100%, não vou começar a filling up my schedule. Mas assim que começar, assim que me sentir a 100%, vou falar com a malta do Wrestling Portugal, vou falar com as restantes promotoras, porque eu quero fazer uma tour em condições, estás a ver? Quero ir a todo lado. E vamos ver o que é que surge, o que é que não surge. Eu espero conseguir ir a Portugal ainda este ano e fazer alguma coisa de meaningful. Continuo à espera de que surja um adversário ao nível da Batalha Épica 2. Eu arrumei com o Cougar, agora estou à espera que venha alguém arrumar comigo. E pronto, e é esperar para ver. Eu disse um adversário em condições, David. Estou à espera ainda. Estás a dizer que estás à espera que apareça uma outra pessoa em condições porque não queres enfrentar a pessoa que está cá sem tu teres de esperar. Eu percebo o que queres dizer, sim. Está cá aonde, mano? Mas tu estás em Portugal aonde? Mano, não estou em Portugal, mas tu também não estás e queres lá ir à mesma. Claro, mas não podem ser dois fly-ins, man. O Cougar também é mais ou menos fly-in, sabes? Tenho uma sugestão. Se pensares bem. De facto, é verdade. Posso dar uma sugestão? Vocês fazem uma tag team contra o Trindade. E a gimmick é a Kelly ter ciúmes. Quero bué fazer isso. Mas se eu puder não querer ter nada com a Kelly. Sim, não, tu não tens nada a ver com isso. Estou a perceber. Nós os dois temos ela tem ciúmes do nosso bromance. É tipo Cesar Tyson Kidd com a Natália a ser posta de lado. Não percebi onde é que vamos ter a Batalha Épica 2. Mano, é a mesma dinâmica com o Hulk Hogan e Randy Savage. Ok. Mais cedo, é um slow burn. Fica de special guest referee, é isso? Yeah. Ok, fair enough. Ok. Olha, obrigado, Rafa. Nada. Foi um prazer estar aqui novamente. Isto é sempre... Passa-se muito bem o tempo aqui com vocês. Estava pronto para fazer mais um segundo podcast. Mas está cheio de sono. Não estou de jeito de sono. Até acho que ainda vou ficar acordado mais um tempo. Mas é uma hora mais tarde aqui, por acaso. É verdade. E espero que não passe um ano até ao próximo. Portanto, assim que eu tiver mais novidades e vocês tiverem interesse em saber delas, portanto, vocês do fundo vão-me só perguntar sobre a WXW. Isso é que vocês querem saber. Sobre mim não querem saber nada. Fodeste o joelho, já estás bom. É isto que quero saber de ti. Não, mano, há muito mais. Queres que eu te conte a minha triste história? Não vou contar. Fazemos assim, quando visitarem na Alemanha gravamos um podcast. Ligamos ao Guilherme e gravamos uma edição, gravamos um PCB. Está-se bem, parece-me bem. Ou quando vies cá tu? Quando é que tu vens cá? Isso é que é importante a gente falar aqui. Oh putz, eu estava numa de ir agora em fevereiro. Sabes, começa daqui a 2 dias, a tal cena que eu te mandei. Peraí, então ainda vou a tempo. Estava numa de ir em fevereiro, mas sucederam situações e não deu. Portanto, mas é de ir. Ok, tá bem. Olha, por agora ainda tenho quarto para ti, mas depois posso já não ter. Portanto... Pois, eu sei. Sabias que o Guilherme tem uma cena na RTP Play? É verdade. Tem uma série, Rafa. Então, qual série? Como se chama? Uma série interativa chamada Apaixonados, com 2 P's, que é uma comédia romântica interativa, Rafa. Ok. Imagina o Taboo Tuesday das comédias românticas. Há
Há metáforas de wrestling para tudo. As pessoas Parece-me interessante. By the way, o que é o RTP Play? É um género da Netflix da RTP? É o Netflix da RTP, exceto que é completamente gratuito e disponível para qualquer pessoa por todo o mundo. Portanto, se alguma vez quiseres atualizar-te na magnífica programação portuguesa, podes RTP Play. Procuras aí no motor de busca português. Coisa. Eu gostava de ter uma piada sobre isto, mas não tenho. O lançamento está a acontecer hoje. Eu digo hoje porque este podcast foi lançado a 14 de Fevereiro. E só viste assim que foi lançado, podes ir ao One Up. Lançado não, foi gravado. Não, lançado. Foi gravado dia 13. Ok. Está a ser gravado, e atenção, também está a ser gravado dia 14. Não sei se já viste. É verdade. Tanto nós como o Rafa, apesar de estarmos em 3 países diferentes, estamos todos no mesmo dia já. Mas eu tenho 1 hora a mais que vocês. Pois, exato. Olha, está bem. Não, deixa-te andar. Deste dia. Deixa-te andar, mano, Mas se vocês ouvirem isto assim que for lançado, podem ir hoje ao One Up em Lisboa, à festa de lançamento. E quando é que está disponível para a gente ver, sabes, Guilherme? É assim, em princípio, a partir da manhã já começa a haver conteúdo relacionado. Agora, pronto, isso agora vai começar a depender um bocadinho da RTP. Mas mantenham-se atentos às redes sociais de Apaixonados. E podem seguir que é RTP Apaixonados RTP? É Apaixonados RTP ou no Instagram, ou seja, no Facebook e no Twitter é Apaixonados RTP, com 2 P's. No Instagram é só Apaixonados. Conseguimos. Aí está. Impecável. Pessoal, muito obrigado. Alguma coisa que tenham a comentar, já sabem, facebook.com/pontapé-na-boca ou deixem aí nos comentários. Mais uma excelente conversa com o Rafa. Podem ouvir a conversa que tivemos aqui há um ano e comparar as capacidades que ele tem em termos de responder a perguntas. Acredito que tenha evoluído. Ele teve imenso tempo para isso porque, enfim, esteve afastado dos rings 9 meses, tinha só que ocupar com alguma coisa. Ao menos alguma coisa conseguiste evoluir. Isto era suposto ser um dig, mas não saiu bem como um dig. Já é tarde, pessoal, eu vou dormir. Pessoal, beijinhos. Rafa, muito obrigado. Nada, David, foi um prazer. Cá dentro, como sempre, beijinhos, abraços e até para a semana. Até para a semana. Pontapé no céu da boca.